Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Sou o professor Carlos e hoje a gente vai dar uma revisada na mitose. Mitose foi um tema que a gente tratou na última aula, no último ciclo, na verdade, que eu acabei usando material de outros professores para poder explicar. Como era final de semestre, não consegui gravar a aula para vocês, acabei usando material de outros professores, mas aqui eu queria revisar com vocês rapidamente sobre mitose, para a gente poder depois falar de meiose. Esqueminha dessa revisão. Primeiro, a importância da divisão celular, a revisão da estrutura celular, o ciclo celular, intérfase e suas fases e a mitose e suas fases. A importância do ciclo celular, como a gente já falou na outra aula, eu tenho a importância tanto da reprodução de organismos unicelulares, como bactérias, protozoários, algas, como também o crescimento e a regeneração de animais ou seres pluricelulares, né? Que, como por exemplo esse sapinho, que para crescer de virar de girino para um sapo adulto, eu tenho aí várias mitoses acontecendo para que isso possa ocorrer. A estrutura celular que nós já falamos na outra aula. Temos aqui então uma célula, um núcleo. Aqui dentro desse núcleo tem a cromatina, né, o DNA descondensado. Temos aqui os centríolos formando esse centrosoma, aquela organela responsável pela formação do fuso mitótico, e várias outras organelas aqui membranosas que não atuam tanto assim durante o ciclo celular. E aqui eu quero fazer com vocês uma analogia. A gente sempre fala de ciclos de vida, né? Como por exemplo aqui o sapinho, eu tenho um ciclo de vida, então ele nasce aqui como um ovo, vai crescendo, embrião, girino, passa por uma metamorfose, vira um adulto, e aí esse adulto se reproduz, dando início a um novo ciclo de ser vivo. Eu quero que vocês pensem agora numa célula como se fosse um ser vivo mesmo. Então ele vai ter um ciclo de vida. Ele vai nascer, vai crescer, vai se multiplicar e vai dar origem a novos seres vivos. Então vamos olhar como é que é esse ciclo de uma célula. Então esse ciclo está aqui, por onde que ele começa esse ciclo. Vamos começar aqui então, nessa fase aqui. A célula aqui está com o núcleo e o centro celular, né, os centríolos estão aqui. Essa fase aqui é a fase G1, a primeira fase da nova célula. Depois dessa G1 tem aqui a fase S, que é a fase onde ocorre a duplicação dos cromossomos, como a gente já falou na outra aula. Depois eu tenho a fase G2, que é a fase onde começa então a produção de várias enzimas, de vários componentes para a divisão, mas ainda não começou a divisão. G1, S e G2 fazem parte da intérfase, né, que é a fase entre as divisões, digamos assim, né, a fase que a célula não está se dividindo. E depois eu tenho então a fase da mitose, que é a fase que a célula está sim se dividindo. Lembrando que tem várias células que param aqui na G1, né, que elas ficam muito tempo nessa fase, inclusive a gente pode chamar uma célula de G0, né? Quando ela fica nessa fase aqui de maneira quase que para sempre, G0, como por exemplo os neurônios, eles não se dividem mais, então eles ficam nessa fase de G0, mas então tem a fase da intérfase e depois a fase da mitose. Essa fase da mitose é caracterizada por 4 subfases, que vai ser a prófase, que eu tenho a condensação dos cromossomos e a formação do fuso pelos centríolos, a metáfase, que é característica justamente pelos cromossomos duplicados ficarem no centro da célula, como está mostrado aqui, a anáfase, que é no qual ocorre a separação das cromátides irmãs, né, elas se separam e cada uma para um lado, e por último a telófase, que é a fase final dessa separação, no qual eu já tenho os núcleos separados, os DNAs se descondensam, né, os cromossomos se descondensam, forma de novo os núcleos e ocorre então a citocinese, que é a separação dos citoplasmas. Vejam só, até aqui, essas 3 primeiras fases aqui, o que eu tenho é a preparação e a divisão do material genético dessa célula. E só nessa última fase, nessa última subfase, na verdade, é que existe então a divisão do citoplasma, né, que eu tenho aqui o fechamento e realmente o nascimento então de novas 2 células.
Sempre lembrando que é uma divisão binária, de uma forma a duas. Essa é uma característica muito importante da mitose, que acompanha isso para a gente entender melhor e que inclusive foi cobrado durante a prova de vocês, é esse daqui. O que esse gráfico está mostrando? Nesse eixo aqui eu tenho a quantidade de DNA por célula, imagina que C e 2C, alguma quantidade de DNA em cada célula, e aqui as fases do ciclo celular. Então na fase G1, essa quantidade de DNA se mantém estável, ou seja, não aumenta nem diminui. Na fase S, essa quantidade dobra, se a gente olhar aqui, ó, vai de C para 2C. C aqui é uma quantidade comum de DNA que tem naquela célula. Depois, na fase G2, essa quantidade de DNA se mantém igual, e aí só na fase M, ou seja, na fase de mitose mesmo, quando tem a divisão, e volta para a quantidade que tinha antes, mantendo, portanto, a quantidade de DNA igual. Por isso que a gente fala que a mitose é uma divisão equacional, né? Ela mantém de maneira igual as quantidades de DNA antes e depois da divisão. Essa célula pode então, essas novas células podem então ir de novo para uma fase de divisão, né? Se preparando para uma nova divisão pela fase S e passando por todos os processos novamente. Vamos dar uma olhada agora nas fases. Começa lá pela prófase, no qual eu tenho o núcleo desaparece, a formação do fuso, né? Que é essa formação desses cabinhos aqui, dessas cordinhas aqui, e a condensação da cromatina, condensação dos cromossomos, né? Que é quando você transforma aquilo que é justamente aquilo que você transforma um grande fio de DNA em um rolinho mais fácil então de dividir depois. Depois disso tem a metáfase, no qual tem organização dos cromossomos na placa equatorial dessas células, o fuso mitótico já bem desenvolvido, ele vai grudar nesses DNAs. Então o fuso mitótico vai aparecer e vai se grudar aqui ao centrômero desses cromossomos. As fibras do fuso vão se grudar aqui ao centrômero desses cromossomos e com isso vai se preparar para a separação. Então eu tenho aqui cromossomo na placa equatorial da célula e a ligação das cromátides ao fuso. Depois disso tem a anáfase, que é a separação completa dessas cromátides irmãs, cada conjunto aqui de cromossomos indo para um polo de uma célula. Por último, a telófase, que é a separação do citoplasma, criação de novas cariotecas e a descondensação dos cromossomos, né, que a gente já comentou, a transformação de volta desse pacotinho aqui super bem embrulhado em uma molécula totalmente solta e pronta para ser usada para a transcrição e produção das proteínas e a função comum do DNA. Novamente aqui o ciclo, para a gente não esquecer, tem intérfase G1, S, G2 e a mitose fazendo então a divisão. Percebam que nessa escala que está aqui, a mitose ela dura uns 30 minutos, enquanto que as fases G1, S e G2 vão acontecer aqui em 9, 10 e 4 horas e meia. Tá? Se a gente pudesse dividir, a maior parte do tempo da vida de uma célula ela está em intérfase, ela não está se dividindo, porque ela está fazendo a função dela de uma célula da pele, do músculo, enfim, do osso, a função dela normal no organismo. E aqui uma diferença entre célula vegetal e célula animal. A célula vegetal não tem o centríolo, lembra que a gente comentou isso em sala? Então ela forma um fuso mitótico aqui também, mas não é pelo centríolo, e a divisão final, ou seja, lá na telófase há uma outra diferença. Ao invés de ter o estrangulamento da célula aqui pelo meio, como está mostrado aqui, o que acontece é a deposição de uma placa celular no meio da célula. Ou seja, ao invés dessa parede ser construída de fora para dentro, ela é construída de dentro para fora. Então, o que a gente costuma dizer é que na célula animal, a citocinese ela é centrípeta, ou seja, vai de fora para dentro, enquanto que na célula vegetal ela é centrífuga, ou seja, ela vai de dentro para fora. Então aqui, um pequeno exercício para vocês. Tem uma foto aqui de várias células vegetais em vários momentos do ciclo celular. E aqui a gente consegue identificar facilmente várias etapas desse ciclo celular. Então vejam aqui, por exemplo, essa célula aqui, ó, o núcleo dela está cheio de grânulos aqui, mostrando então que ela está se condensando, o DNA está formando
os cromossomos, né? Então ele fica mais condensadinho. Depois disso, então provavelmente essa daqui está uma prófase. Depois disso eu tenho a metáfase, que então os cromossomos são todos organizados aqui, ó, como nessa daqui, ó, todos eles organizados no centro da célula, como a gente pode ver aqui. Depois disso eu tenho a anáfase, então olha só essa célula aqui, ó, então está puxando os cromossomos para esse, ponto aqui e para esse ponto aqui da célula, puxando para os dois lados. E como ela é uma célula vegetal, a telófase, a gente pode ver nessa célula aqui, ó, que está formando aqui no meio uma parede celular aqui no meio, né, do meio da célula para a beirada. A gente pode ver aqui, ó, tem uma coisa um pouco mais escura e ficando mais claro aqui que ela está sendo construída ainda. Então aqui eu tenho mais duas células novas sendo formadas. Essa fotografia vai estar no exercício de vocês. Eu espero que vocês se lembrem, então, olhando para as células de algumas dessas fases. Então é isso, uma pequena revisão da mitose para vocês. Não fiquem com as dúvidas para vocês, venham tirar comigo pelo Discord, pelo Moodle, pelo meu e-mail. Se cuidem, fiquem bem e até mais. Um abraço. Tchau, tchau.